Já. Bem, nós vamos então apresentar a discussão que foi feita hoje na reunião do Conselho Deliberativo do PROIF para avaliar a proposta do governo relacionada ao documento que foi protocolado pelo PROIF Federação no dia 18 de julho. E que esse documento serviu de base para essa discussão do Conselho Deliberativo. O documento do PROIF protocolado pelo PROIF Federação, ele tem 3 partes. A primeira parte relacionada às questões da carreira, a segunda parte relacionada aos valores das tabelas e a terceira parte relacionada às questões relativas à expansão do ensino superior público com qualidade. Então, as questões relacionadas à carreira. O primeiro ponto colocado pelo PROIF foi remover as barreiras de progressão na carreira do EBTT. O governo acatou que os professores, mestres e doutores possam progredir até a classe D4 e todos os professores possam progredir até D3, como são as regras atualmente. Além disso, criou a possibilidade de percepção de retribuição de titulação superior, quando da obtenção do certificado de conhecimento tecnológico. Graduados com CCT1 receberão retribuição de titulação de especialista, especialistas com CCT2 receberão retribuição de titulação de mestre e mestres com CCT3 receberão a ANT de doutor. As regras para a certificação serão posteriormente definidas em GT com a participação das entidades sindicais. O segundo ponto colocado pelo PROIF Federação foi remover as barreiras de progressão na carreira do magistério superior. A progressão no magistério superior, pela proposta do governo, continua como é hoje, onde todos os professores podem chegar à classe de adjunto, independente da titulação, e os doutores podem progredir para a classe de associado. Além disso, todos os associados 4 podem, a partir de 2 anos, progredir para a classe de titular. O terceiro ponto é eliminar as restrições de vaga para promoção na classe de titular, quer dizer, não há mais restrições de vagas e os critérios para promoção vão ser debatidos no mesmo GT que foi descrito anteriormente. O ponto 4, manter o cargo isolado de titular para possibilitar a absorção de professores qualificados. Foi mantido esse cargo isolado, acessível por concurso externo, com vagas limitadas a 5% do total de docentes efetivos na respectiva carreira em cada instituição. O ponto 5, estabelecer critérios de transição para os atuais titulares, vão ser discutidos no GT para evitar quaisquer prejuízos para os atuais titulares. Publicar imediatamente decreto regulamentando a progressão dos atuais docentes titulados de D1 para D2 e D3, conforme compromisso já assumido pelo governo na mesa de negociação. O governo estabeleceu o mesmo prazo para enviar o projeto de lei da carreira, se houver acordo, e para a publicação deste decreto regulamentando a progressão dos professores da BTT que estão represados em algumas instituições. O ponto 7, eliminar todos os entraves à definição autônoma pelas universidades e os institutos federais das regras de progressão, tais como o estabelecimento de limites mínimos de horas-aulas, que estava colocado 12 horas semanais para o magistério superior, e índice a ser definido pelo MEC no caso do EBTT, e da pontuação de 70% no máximo estabelecido. Esses pontos eles foram retirados da proposta de lei e no grupo de trabalho, com participação das entidades, serão debatidos os critérios de progressão. O governo incluiu ainda na discussão desse GT as regras de concessão de benefícios, como auxílio transporte, e a fixação de docentes em locais de difícil acesso, entre outros. É importante considerar que este item ele remete à questão da discussão da autonomia universitária, que é um ponto sempre colocado pelo movimento docente. O item 8, corrigir distorções ocorridas quando da criação do professor associado e que prejudicaram à época professores mais antigos, ativos e aposentados, com reenquadramento que resgate a sua trajetória histórica. Foi definido no projeto do governo o reenquadramento dos professores ativos que ficaram retidos de adjunto 4, que segundo seu tempo de doutorado e efetivo exercício serão enquadrados em associado 2, desde que tenha 17 anos de doutorado em 2012, em associado 3, com 19 anos de doutorado em 2012, e associado 4 para 21 anos ou mais em 2012. A discussão sobre o reenquadramento dos aposentados vai ser feito no GT, com a presença das entidades sindicais, e é nesse GT que o PROIF, mais uma vez, vai reforçar a sua posição em defesa do reenquadramento dos professores aposentados.
Item 9, retirar a proposta de temas não relacionados à carreira, como retribuição por projetos, gratificação de preceptorias e outros. Foram retiradas as duas propostas que serão debatidas em outro espaço negocial. Criar programas de capacitação docente para permitir a titulação de professores da rede do Magistério Superior e do EBTT e estimular a implantação de programas de pós-graduação específicos para a realidade e vocação dos institutos federais. Todos esses itens foram aceitos pelo governo e vão ter critérios definidos no plano de trabalho. As questões referentes aos valores das tabelas que foram anunciadas pelo governo, o que o PROIF coloca no seu documento? Coloca corrigir os valores propostos nas tabelas de forma que nenhum docente tenha perda do valor aquisitivo dos seus salários em março de 2015 em relação ao que recebia em julho de 2010. Esse item dividido em 4. Para os professores mestres em regime DE, tanto na carreira do Magistério Superior quanto do EBTT, para os professores associado 1 do Magistério Superior em dedicação exclusiva, para os professores D4 do EBTT em dedicação exclusiva e para os professores em regime de trabalho de 20 e 40 horas, sua grande maioria. Então, calculado o valor da inflação de 24,71%, que foi o que foi colocado no documento do PROIF Federação, o compromisso do governo é de conceder um reajuste mínimo de 25% a todos os professores que receberão em março de 2015 salários com poder aquisitivo igual ou superior àquele de julho de 2010, que foi o maior salário desde o Plano Real. Além disso, a massa salarial aumenta em mais de 6% em valores reais em relação ao atual. O item 12 do PROIF é antecipar as parcelas a serem implantadas para janeiro de 2013, janeiro de 2014 e janeiro de 2015. Na proposta do governo, essas parcelas foram antecipadas para os meses de março de 2013, março de 2014 e março de 2015, com um impacto financeiro de 40% em 2013, 70% em 2014 e 100% do total em 2015. As tabelas de 2013 e 2014, que o PROIF Federação pediu para serem explicitadas, vão ser entregues até o final dessa semana ao PROIF Federação e às outras entidades que participam da mesma negociação. Quanto às questões relacionadas à expansão do ensino superior público e com qualidade, os itens 14 e 15 que o PROIF coloca no seu documento diz respeito ao aumento do quantitativo dos bancos de professor equivalente, tanto para o magistério superior quanto para o EBTT, constituindo, nesse último caso, um banco específico para as universidades. Todas as propostas foram aceitas, sendo que o aumento dos bancos equivalentes atuais, segundo o governo, foi viabilizado pela aprovação das vagas no Congresso Nacional e foi anunciada a criação de um banco de professor equivalente na carreira do EBTT, nas universidades que possuem colégio de aplicação, escolas vinculadas e unidades de educação infantil. Em relação ao grupo de trabalho, a criação do grupo de trabalho também colocado no documento do PROIF para debater as questões das condições de trabalho, da infraestrutura das universidades, dos institutos federais, com o objetivo de analisar de forma sistemática as condições hoje existentes, com diagnóstico, avaliação crítica do atual quadro e encontrar soluções para os problemas existentes com a implementação de políticas pertinentes. Todas essas questões dos itens 14 e 15 relacionadas à expansão do ensino superior foram aceitos no documento de governo.